cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Amém? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus amados, aqui nesta manhã, o Senhor me deu essa palavra para compartilhar com os irmãos, e aqui nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo abrindo o seu coração e também revelando o seu propósito para com seus discípulos, dizendo para eles que Deus tem algo muito maior do que eles poderiam imaginar. Porque o servo, ele obedece, muitas das vezes o servo obedecendo não entende o propósito. O servo somente executa aquele que o seu Senhor mandou, mas nem sempre entende o porquê está fazendo. Ele somente obedece. Então, o Senhor Jesus, ele disse que já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Então aqui, meus amados irmãos, eu aprendo que o Senhor Jesus, ele quer que nós passemos a conhecê-lo mais, a termos um envolvimento maior com ele, porque o amigo, ele tem intimidade, o amigo, ele tem a proximidade, o amigo, ele não tem segredos, porque ele abre o seu coração. O amigo, ele está disposto a fazer coisas que outras pessoas não estão dispostas. O próprio Senhor Jesus, ele mesmo disse que o amigo, ele se colocou como amigo e disse: olha, o amigo verdadeiro é aquele que está disposto a dar a sua própria vida. E ele demonstrou isso, dando a sua própria vida para os seus servos, para o seu povo, nos perdoando de todo o pecado, entregando a nossa remissão, a nossa vitória completa na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus, ele enfatiza muito bem, claro, que o amigo, ele ama. O amigo não age com fingimento, com dissimulação, com falsidade. Apesar de muitas das vezes aqueles que são falsos amigos agirem assim, mas o verdadeiro amigo não deixa que os seus princípios venham ser violados, corrompidos, mudados. O próprio Senhor Jesus, ele mostra muito bem claro, através do seu exemplo, quando ele foi preso, capturado lá no Getsêmani, enquanto um dos seus apóstolos achou por bem andar pelo caminho da maldade, da perversidade, entregando o seu coração a Satanás, ele traiu o Senhor, e com um beijo no rosto, e após ter recebido um beijo na face,
o Senhor Jesus olhou para ele e chamou amigo. Jesus não disse aquela palavra hipocritamente, porque Jesus lutou em toda a sua vida contra a hipocrisia. Ele falou verdade. Ele estava dizendo: olha, Judas, você está me traindo, mas eu quero dizer que o meu amor para com você é sincero. O meu amor para contigo é verdadeiro. O meu amor para com você é puro, seleto. Então, eu aprendo aqui algo muito interessante, muito profundo, porque quando nós passamos a entender essa palavra, a sua vida, ela deixará de tramitar num terreno vazio ou até mesmo baixo, para começar agora a voar em terrenos mais altos. Porque aqui nós aprendemos que Jesus é muito além do que simplesmente uma religião. Nós aprendemos que servir a Deus é muito além do que você falar assim: olha, eu sou evangélico, eu sou católico, sei lá o que for. É muito maior, é porque você passa a ser amigo de Deus. O próprio Deus, Ele disse para Abraão: Abraão, eu quero compartilhar com você algo. Não tenho nenhuma obrigação, mas eu quero compartilhar com você, porque você é meu amigo. Destruirei Sodoma e Gomorra por causa da impiedade daquele povo. Ou seja, Deus, ele compartilhou com Abraão. E ele mesmo disse, não foi Abraão que disse, Deus é meu amigo, mas foi o próprio Deus que lhe disse, Abraão, ele é o meu amigo. Por quê? Porque o próprio Deus declarou essa verdade. Porque Abraão, ele estava disposto a tudo por Deus. Você nunca se tornará amigo de Deus se você não estiver disposta a tudo por Ele. O amor de Deus para conosco é imensurável, é infinito, é incansável. Nenhum autor da Bíblia teve a capacidade de expressar a dimensão, a plenitude do amor de Deus para conosco. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho a todo aquele que nele crer, que não pereça, mas tenha vida eterna. Essa de tal maneira é muito profundo, porque se você acompanhar pelas Escrituras Sagradas, você chegará nessa conclusão, como está escrito em Apocalipse 13:8, como está em Efésios capítulo 1, o Senhor Jesus, a sua morte é revelada pela Bíblia, que ela foi predita antes da fundação do mundo. Ou seja, o amor de Deus para conosco não surgiu do nada. Depois que você nasceu, Ele se apaixonou por você. Ele já te amou antes da fundação, antes que o mundo viesse a ser criado. Você já foi criado no coração dele. É algo que nós é tão profundo e tão extenso que nós não compreendemos tudo isso. Mas o fato é que todos aqueles que se tornam amigos de Deus, eles conseguem atingirem um acesso, uma intimidade muito maior com Deus. Tiago, irmão de Jesus Cristo, o autor da epístola, ele disse no capítulo 4, no versículo 4, ele disse assim, mais ou menos assim: adúlteros e adúlteras, não sabei que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, todo aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, todos aqueles que são amigos do sistema corrupto, mundano deste mundo, eles se declaram inimigos de Deus, segundo o irmão do Senhor Jesus, né? Então, todos aqueles que se tornam amigos do sistema corrupto, malévolo, pecaminoso deste mundo, eles estão declarando a inimizade para com Deus, porque Deus, ele é santo. Então, Abraão, por que Abraão, por exemplo,
o próprio Deus declarou a amizade dele. Por quê? Abraão, ele morava na antiga Mesopotâmia, que hoje é conhecido como Iraque. O seu pai Tera tinha uma fábrica de construção de imagens de escultura. E ali naquele país totalmente pagão e idólatra, mergulhado no pecado, onde havia um verdadeiro panteão de deuses, foi ali que Deus escolheu Abrão. E Deus, ele chamou Abrão no meio da sua parentela, dizendo assim: sai da sua parentela e você vai seguir um caminho novo, que eu vou te mostrar. Então Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu na palavra do Senhor, que falou no seu espírito, e ele reagrupou a sua casa, comunicou a sua esposa Sarai e saiu pelo deserto errante. E Deus falava: olha, você vai por esse caminho, agora você vira à esquerda, você vira à direita agora, você segue tantas milhas à frente e depois você faz essa curva, e assim por diante. Deus, ele foi guiando Abrão, e Abrão não teve dúvidas. Abrão, ele não teve dúvida, ele seguiu a Deus e obedeceu a Deus em toda a sua forma de viver. E lá na frente, no capítulo 17, se não estiver em 12 ou 17, o Senhor disse: Abraão, eu vou multiplicar a sua descendência grandissimamente. Você será bendito, a sua descendência será bendita sobre a terra, porque você ouviu a minha palavra, você creu na minha palavra. Abraão já era um homem velho, já tinha se passado muito tempo, e ele tinha 75 anos de idade. E com 75 anos de idade, Deus já tinha enriquecido Abraão. Ele morava num oásis no deserto, um carvalhais de Manre. E Abraão, ele falou com Deus assim: Deus, o Senhor não me deu ainda uma oportunidade de ter um filho. O Senhor me deu rebanhos, ovelhas, camelos. O Senhor me deu muita riqueza, o Senhor me deu muitas provisões. Eu não tenho dúvida nenhuma do seu amor e das suas provisões e dos seus cuidados sobre a minha vida. Mas eu quero te perguntar, porventura, eu terei que pegar tudo que o Senhor me deu de presente, me enriqueceu ao longo desses anos, e deixar o meu servo Eliezer como proprietário, como herdeiro de tudo que o Senhor tem me dado? Porque a minha esposa Sara, ela é estéril, como o Senhor sabe. E Deus, ele disse: não, você não precisará de dar o teu servo Eliezer, nascido da sua casa, mas eu farei que a tua esposa e você, em idade avançada, venham alcançar a promessa. Os anos se passaram, o tempo se avançou, e Abraão, com 100 anos de idade, e a sua esposa com 90 anos de idade, Deus enviou 3 anjos na casa de Abraão. Aqueles anjos de Deus, emissários de Deus, Abraão recebeu aqueles anjos, aqueles homens, com muito carinho, com muito respeito, foi muito receptivo. E aqueles varões disseram: olha, estamos aqui porque Deus nos enviou. E estamos aqui para poder declarar à senhora Sara que a senhora vai se engravidar. O Todo-Poderoso rejuvenescerá você, e você terá um filho. E a Bíblia diz que eles alcançaram a promessa. O Isaac nasceu, porque no dia da declaração do anjo para Sara, algumas traduções coreanas dizem que Sara saiu para trás da tenda e riu tanto que deu até dor de barriga, porque ela olhou na sua estrutura. Quer dizer, uma mulher de 90 anos de idade, naquela época, irmão, naquela época não existia Renil, né? Creme para pele. E você sabe muito bem que o sol
desgasta a pele, área desértica, desgasta o corpo. E quando ela olhou para si mesma, ela achou engraçado aquilo e riu muito. Eu vou gerar filho? Noventinha? E o Senhor perguntou: você está rindo de quê? Ela disse: não estou rindo não. E Deus lhe disse: você está rindo sim. E pelo fato de você estar sorrindo, o seu filho vai se chamar Isaque, que em hebraico significa sorriso, para você nunca se esquecer deste dia. Aí nasceu Isaque. A família estava feliz. O menino agora talvez com 14 a 17 anos de idade, não sei. O rapaz já conhecedor de tudo. E Abraão todo feliz da vida. E agora Deus ele coloca o amor de Isaque à prova. E disse... colocou o amor de Abraão à prova e disse: Abraão, eu quero uma coisa tua. Diz para mim, Senhor, quantos rebanhos que o Senhor quer que eu sacrifique? O que o Senhor quer que eu faça para ti, Senhor? O Senhor disse: eu quero uma coisa tua. Eu quero o teu filho de volta. Você pode me devolver ele? O meu filho? Ismael? Não. Ismael não. Eu quero aquele que você mais ama. Presta atenção numa coisa. Deus nunca requererá algo de você que não tenha valor para você. Deus nunca vai te pedir uma coisa para você que essa coisa não tenha significado para você. Deus olhou para ele e disse: eu quero o teu filho Isaque. Eu quero que você me devolva ele. Eu quero que você caminhe 3 dias pelo deserto, num monte chamado Moriá. E eu quero que você sacrifique-o diante da minha presença, porque eu quero ele de volta. Abraão, ele não comunicou a sua esposa, é claro. Pegou 3 mulas e ali os seus servos e Isaque. E quando chegou no lugar certo, subiu no monte, e somente Isaque e Abraão subiu. E os servos ficaram lá embaixo. E vocês já sabem da história. Isaque, já conhecedor de todas as formas que era realizado os sacrifícios, ele percebeu, claro, que tudo estava em ordem. A lenha, o cutelo e a madeira, tudo certo, mas estava faltando o mais importante, o cordeiro. E ele disse: papai, eu percebo que o senhor acertou em tudo, mas errou em uma coisa. O senhor esqueceu do mais importante. O senhor esqueceu do cordeiro. E ele olhou para o filho, imagina o olho com os olhos cheios de lágrimas, aquele rosto velho e cansado. Pegou aquela faca afiada, feita de perdeneira, e ele falou assim: meu filho, você será o sacrifício. Deus te pediu. E eu não posso negá-lo. Porque eu tenho certeza que das cinzas Deus me dará você de volta. E na hora que Abraão pegou a sua faca para poder cortar a garganta do rapaz, o Senhor disse: Abraão, não faça isso, porque eu já providenciei o cordeiro. E de repente ele olha para o lado e emaranhado no meio dos arbustos havia um cordeiro, e a alegria foi plena. Abraão pegou aquele cordeiro providenciado, colocou em cima do altar, degolou, e Deus lhe disse: a tua fé foi provada e aprovada. Eu quero te dizer que o cordeiro, aquele cordeiro providenciado, representa Jesus Cristo. Nós éramos a pessoa certa para morrer, porque a Bíblia diz que pecou tem que morrer. Mas Deus, ele deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho por você, para perdoar os seus pecados, para te dar o direito da árvore da vida, para poder sepultar todas as acusações de Satanás contra a minha vida e a sua,
para nos proporcionar a graça de recebermos uma nova natureza. Porque se aquela natureza adâmica nos trouxe a queda, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos proporcionou uma nova vida em Cristo. Nós somos novas criaturas. Jesus disse assim para os seus discípulos: meus discípulos, eu percebo que vocês estão muito tristes, porque eu disse a verdade para vocês, porque um amigo não pode mentir. Eu não posso dizer que eu vou ficar aqui com vocês o tempo todo. Eu não posso mentir para vocês, porque vocês são meus amigos, eu não posso ocultar de vocês a verdade. Mas eu quero dizer para vocês, discípulos, que eu terei que ir embora, e é preciso que isso aconteça, porque se eu não for embora, vocês não receberão o meu amigo. Se eu não for embora, eu não vou cumprir a minha missão. Se eu não for embora, se eu não morrer e ressuscitar no terceiro dia, o mundo estará completamente perdido e sem esperança. Como que o sacrifício definitivo e cabal definitivo poderá ser concluído se eu ficar com vocês? Mas eu vou embora. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar com vocês o meu amigo fiel. E ele se chama Espírito Santo. Quem está feliz por isso? Jesus disse: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Eu quero te dizer uma coisa, meu pai sempre diz uma coisa, e eu concordo com ele. Ele disse: você pode viver os anos que eu consegui chegar até agora, 80 anos. E talvez na idade, se você chegar na minha idade, talvez você vai olhar para a sua mão e você vai falar assim: eu não consigo preencher a minha mão com 5 amigos. Amigos mesmo. Talvez você não consiga. Mas eu quero dizer para você uma coisa: você tem um amigo. E esse amigo é Jesus. Esse amigo é o Espírito Santo. Ele te entende, compreende você. É um amigo que não vai apontar o dedo na sua face, vai julgar na sua cara tudo o que você realmente é, mas ele vai olhar para você com um olhar de amor, com misericórdia, com complacência, e vai falar assim: olha, independente dos seus defeitos, independente das vezes que você me decepcionou ao longo da vida, eu sempre te amei da mesma forma, com a mesma intensidade. Mesmo naquelas vezes que você ficou revoltado comigo e disse: eu não creio mais em ti, mas ele continuou crendo em você. Mesmo naqueles momentos de mais dificuldades, onde nós atravessamos pinguelas estreitas e mares revoltos, naqueles momentos que você não quer saber mais de Deus e fala assim: eu creio que Deus não existe mais, porque Deus é injusto, mas Deus, ele sempre olhou para você dizendo: olha, eu te preservei, eu te guardei. E mesmo quando você virou as costas para mim, nunca virei as costas para você. E é esse Espírito Santo que está conosco aqui nessa manhã. Jesus disse assim: todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Se há um promotor do inferno que te acusa de dia e de noite e aponta os seus pecados mais ocultos diante do trono de Deus e diz assim: ai Deus, ele diz que crê em ti, mas ele peca escondido, olha só os pecados dele, olha os pecados ocultos dela, olha quantas falhas, mas ao mesmo tempo há um advogado que está à direita do Pai. Há um advogado que é o Espírito Santo, que ele trabalha no nosso tribunal do nosso coração, nos convencendo,
a respeito das nossas mazelas, dos nossos caminhos tortuosos e enganosos. E quantas das vezes o pecado ele tem o poder de ofuscar nossa visão espiritual, entenebrecer a nossa mente, a ponto de nós ficarmos cegos. E muitas pessoas falam assim: eu peco em quê? Pecamos muito e erramos demais. Pecamos em pensamentos, palavras, obras e omissão. Pecamos muito. A psicologia afirma categoricamente que na mente humana passa mais de 10 mil pensamentos por dia. E mais de 70% desses pensamentos são malévolos. São pensamentos que não agradam a Deus. Erramos a todo instante. Mas o Espírito Santo está dentro de nós para nos iluminar, para clarear o nosso caminho, para mostrar para você e dizer assim, lá no teu íntimo: filho, filha, você não está naquele jeito que você deveria estar. Eu quero te ajudar. Você não tem coragem de abrir o jogo para muitas pessoas, mas você pode abrir o jogo para o Espírito Santo, que Ele vai te ajudar. Ele vai pegar nas suas mãos e Ele vai te fortalecer, vai derramar graça e poder sobre a sua vida, e você será purificado pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Diga graças a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa tão importante, para mim terminar. Ele é uma pessoa tão importante, tão seleta, tão especial. Olha só o que o Senhor Jesus disse a respeito dele. Olha só. Mateus capítulo 12, 32. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, quer dizer Jesus, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta época e nem no futuro. Então Jesus aqui, ele declara, ele faz uma declaração muito séria e muito importante. Por que Jesus chegou a falar isso? Porque os religiosos, eles viam Jesus abrir os olhos de cegos de nascença, curar paralíticos e coxos, curar lunáticos, doentes de todo tipo e ressuscitar mortos. E ali eles disseram assim: olha, você faz isso pelo poder do diabo, porque você é príncipe dele, você é Beelzebu. Beelzebu, na época, em tempo egípcio, era o deus das moscas, que é conhecido como príncipe dos demônios, líder de todos eles. Em outras palavras, aqueles fariseus, eles sabiam que Jesus realizava aquelas obras eram de Deus. Até aquele cego que foi curado falou assim: vocês sabem muito bem que Deus não ouve a oração de pecadores, mas todo aquele que faz a vontade de Deus, esse Ele ouve. Vocês sabem muito bem, desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um homem, de uma pessoa que tivesse poder de abrir olhos de um cego de nascença. Vocês sabem muito bem disso, mas eles queriam tirar o crédito de Jesus, atingindo o Espírito Santo. Jesus disse assim: olha, vocês podem falar o que quiser de mim, pode me chamar de beberrão, pode me chamar de comelão, que eu entro na casa de pecadores mesmo, porque o médico precisa de atender os doentes. Vocês podem falar o que quiser de mim, pode suspeitar mal de mim, pode levantar falsa calúnia contra a minha vida, pode falar o que quiser sobre a minha pessoa, até do meu pai, porque o coração dele é até maior do que o meu. Mas se falar do Espírito Santo, não haverá perdão nem nesta vida e nem na futura. Irmãos, precisamos deste amigo. Amém? Você que ainda tem pessoas que estão sofrendo por depressão e nem sabe. A gente, principalmente os homens, são mais durões. Nós somos mais durões, é difícil falar sobre isso. Às vezes tem homens que sofrem, estão vivendo com depressão, angustiados, né, com estresse em alto nível, com a alma angustiada, aborrecida, a sua alma está ferida, não tem para quem você abrir o seu coração.
Tem pessoas que estão sofrendo vários dilemas e dificuldades, e você não sabe para quem recorrer. Eu quero dizer para você uma coisa: o Espírito Santo é a coisa mais importante, é a pessoa mais importante na sua vida. Você pode falar assim: eu não sei, não conheço todos aqui. Eu estava conversando com o Mateu alguns dias atrás. Ele falou comigo assim: eu gostaria de ter a fé que você tem, mas eu não tenho. Eu gostaria de acreditar, mas não consigo acreditar. Eu não acredito que existe Deus. Eu disse para ele assim: eu entendo, porque até o fato de você crer é uma graça de Deus. Pelo fato de você não crer, é o fato de que Deus ainda não iluminou somente o seu coração. E eu disse para aquele homem que disse que não crê em Deus, ele falou com sinceridade naquele momento. E eu disse para ele: façam o seguinte, chega na sua casa, em qualquer lugar, ou no seu pensamento, fale assim: ó Deus, eu não sei, eu não creio em Ti, não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, como eles dizem que Tu existe, se revele em mim, mostre para mim, e Ele vai se demonstrar. Assim como Manassés, filho de Ezequias, que se tornou o pior rei da nação de Israel, um assassino sanguinário, que banhou as ruas de Judá com sangue inocente, que matou seus próprios filhos, degolou seus próprios filhos e julgou em sacrifícios a Moloque. Um homem ruim, cruel, um homem que fazia de tudo para provocar Deus. Ele pegava pessoas inocentes, matava, enfiava a faca na garganta deles e olhava para o céu e dizia assim: eles dizem que isso existe, vem cá fazer alguma coisa. Arrancava o coração dele. E a Bíblia diz que ele fazia tudo isso para poder provocar a Deus. Está escrito dessa forma. E Deus, ele aceitou o desafio. Ele disse: então você quer me desafiar? Então vamos lutar. A Bíblia diz que Manassés, ele foi capturado pelos seus inimigos, foi deposto, levado como escravo no país inimigo, julgado no meio dos espinhais e colocado dentro de um calabouço insalubre. E quando ele estava ali, sozinho, sofrendo, sem o poder que ele tinha antes, a sua mente começou a trabalhar. Ele olhou para o céu e disse assim: Deus, não creio que Tu exista, mas o meu pai em toda a sua vida declarou a fidelidade a Ti e Te serviu em toda a sua forma de viver. Mas se o Senhor existe mesmo, como meu pai dizia que o Senhor existe, eu peço e faço um pacto com o Senhor, que o Senhor possa me tirar deste lugar e fazer-me voltar para o meu país, e que o Senhor possa restituir-me tudo aquilo que eu perdi. Porque se o Senhor fizer isso, certamente em toda a minha vida adorarei somente ao Senhor, e no meu país será proibido adorar outro Deus que não seja o Senhor. Sabe o que Deus lhe fez? Olha o amor de Deus. Deus libertou Manassés. E quando Manassés chegou diante dos portões da cidade, todos ficaram apavorados. Chegou o psicopata, chegou o maluco, chegou um sanguinário, chegou o assassino. O pesadelo começou. Ele foi, se recompôs todo e disse assim: o Deus do meu pai me libertou dos meus inimigos. A partir de hoje, em toda a nação, só adorará o único Yahvé, o único Deus Todo-Poderoso. Todos os ídolos construídos por mãos de homens serão quebrados, e todos que adorarem outro Deus, a não ser que seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, serão expulsos ou mortos no nosso país. E ele fez uma revolução naquela nação. O que eu encontro aqui? Um Deus de amor,
um Deus que dá chance e oportunidade, um Deus que quer se tornar o seu amigo fiel, um Deus que quer você perto dele, um Deus que quer falar para você que você não necessita de coisa alguma, a não ser da presença dele na sua vida. Isso é a coisa mais importante que nós precisamos de entender. É muito mais do que você falar assim: pastor, eu tenho uma religião. É muito mais do que você falar assim: olha, eu tenho uma religião, eu sirvo, eu estou na igreja tal, fulana. Irmãos, no céu não tem placa de igreja. No céu não tem placa da igreja do Evangelho Pleno ou qualquer outra igreja, não. Lá está escrito, eu tenho certeza, só entra os remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? E Jesus te trouxe aqui nesta manhã para falar para você: eu quero ser sua amiga. Ele quer ser sua amiga. Amém? Ele quer estar bem próximo de você. É isso, essa é a palavra de Deus para os nossos corações aqui nessa manhã. Que nós possamos entregar. Ele não quer o seu dinheiro, ele não quer o seu carro, ele não quer os seus bens, ele não quer nada que você tem, ele quer o seu coração. Ele quer que você confie nele. E para mim terminar mesmo agora, a Renata fala assim: quando você fala que vai terminar, demora 15 minutos. Mas agora vai terminar um minuto. Eu estava no encontro de casais, e ali da nossa igreja, aí enquanto canta daqui, canta de lá, acontece uma coisa ali e tal, eu estava lá observando o meio do povo, sentado lá no meio, lá olhando. Aí tinha uma família, e tinha uma menininha pequenininha, não me lembro a idade, não lembro, é pequenininha, 2 anos de idade. A menininha, ela subiu em cima da cadeira da igreja, e a avó estava sentada do lado. Sabe o que a menininha fez? Ela pensou que estava em cima de um trampolim numa piscina. Ela fez assim, pulou, deu um mergulho. A avó levou um susto, segurou assim, menina, segurou ela. De repente, o Senhor na mesma hora falou comigo assim: você tem que ser como essa menina na minha presença. Essa menina se lançou no colo da avó, porque no coração dela, ela tinha certeza absoluta que a avó a seguraria. Você tem que confiar em mim, se lançar nos meus braços, sem ter medo de quebrar a cara. Isso é fé, isso é confiança. Isso é fé, isso é confiança. Você precisa de servir a Deus sem reservas, sem dúvida, com certeza no seu coração, e Deus vai fazer coisas lindas na sua vida. Amém? Não estou falando de religião aqui, estou falando de fé, de amor, de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.